On est déjà en train de... Européenne e le risposte per tiens ceci. Qu'est-ce que tu fais sur le jeu? Tu fais un truc comme ça. Que operação é que está a fazer? Estamos a operar um senhor que chegou hoje de manhã com uma hérnia estrangulada. É uma operação urgente? Sim, penso que sim, porque se não é operada nas horas que seguem, há um risco de peritonite e de morte. E quanto a mim, estou convencido que nesta região há muitas pessoas que morrem disto. Chama-se Fernando Nobre, é português e nasceu há 31 anos, em Angola. Chegou a Bruxelas em 1965 e formou-se em medicina. 10 anos mais tarde, em 1975, veio pela primeira vez a Portugal. Depois casou-se com a Danielle na Bélgica e tem 2 filhos. Hoje é assistente de Anatomia e Embriologia na Faculdade de Medicina da Universidade Livre de Bruxelas. Tem 30 dias de férias por ano. Regra geral, passa-os a operar no terceiro mundo, onde não há médicos, em situações de guerra ou de miséria, exatamente lá onde os médicos seriam mais necessários. Este voluntariado de um mês, Fernando Nobre exerce-o no âmbito da Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, secção belga. Médicos Sem Fronteiras foi criado em Paris em 1971. É uma organização humanitária que não partilha qualquer ideologia e se considera apolítica. Contrariamente aos organismos internacionais já consagrados, com um estatuto oficial e que só respondem a solicitações governamentais, Médicos Sem Fronteiras intervém em qualquer parte do mundo onde seja pedida a sua ajuda e inclusive do lado dos rebeldes. A última missão médica que Fernando Nobre chefiou foi o ano passado, em julho. Nessa altura operou em Beirute Ocidental, sob os bombardeamentos israelitas, depois de haver entrado clandestinamente na cidade. Para ele, a guerra ou o sofrimento não são ideias abstratas. Vemo-lo aqui a tratar o jornalista enviado da BBC em Beirute. A missão deste ano é o Tchad, o país mais pobre do mundo. De norte a sul, trata-se de operar tanto quanto possível, durante um mês. Das 30 missões a trabalhar neste momento no mundo inteiro, algumas estão nas Honduras, outras no Afeganistão. Em Bruxelas, é ainda ao fim do inverno. Os restos da chuva e do frio misturam-se com o princípio da primavera. Estamos nos últimos dias de abril, a época mais quente do ano no Tchad. Em média, 49 graus à sombra durante o dia. Em Bruxelas, é domingo, vésperas da partida. No Tchad, a guerra, as grandes distâncias e a ausência de estradas, aliadas à falta de um tempo que é precioso para operar, obrigam a que quase todas as deslocações sejam feitas de avião. Começa-se de manhã, de madrugada, direção Moussoro, 300 km a norte da capital, N'Djamena. Os dias dos Médicos Sem Fronteiras são longos. Assim que as populações sabem que o cirurgião chegou, começa a corrida dos doentes. Em 3, 4 dias, na melhor das hipóteses, serão feitas entre 30 a 40 operações. Com a condição de tudo correr bem, é claro, se não houver complicações, se não faltar o material, mesmo que obsoleto. Na Europa temos os bisturis elétricos, que permitem ir muito mais depressa e perder menos sangue. E somos obrigados a fazer a mínima hemostase anualmente, como se fazia na Europa até
a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, os trabalhos com que se tem. Está bem. Vamos mais devagar, mas assim. Tipicamente eu falo. Tu vois la faiblesse vient de ces expositions. Os doentes aqui não são difíceis. A confiança no cirurgião é total. Para as nossas mentalidades de europeus, a palavra luxo ganha uma outra dimensão. C'est pas bien vu. Non. Bon, alors, appelle l'interprète pour voir qu'est-ce qu'il veut qu'on lui fasse juste. As decisões que nos parecem graves, que são graves, aquelas para as quais pediríamos tempo e reflexão, são tomadas aqui num minuto. O tempo do intérprete traduzir. Evelina, médica anestesista, é francesa. A sua precedente missão foi nos campos de refugiados cambodjanos, na Tailândia. Destacada para apoiar Fernando Nobre, ela será o único médico a acompanhar o cirurgião em permanência. Os outros médicos são equipas locais, constituídas principalmente por belgas. Na prática, estas equipas são toda a estrutura médica do Chad. Sur le plan sanitaire, quel jugement portez-vous sur les organisations humanitaires qui travaillent ici au Tchad? Le jugement que je risque concernant les organisations de concours international est un jugement très positif. Très positif dans la mesure où je puis vous dire dans la phase hier des organisations du Tchad, le Tchad confronté à plusieurs armées, à plusieurs mini-États, c'était vraiment la guerre des seigneurs, chacun avec son petit territoire, ses lois, ses règlements. Dans ce Tchad désorganisé, les organisations internationales et humanitaires ont été les seules présentes sur le terrain, au-delà des étiquettes politiques, au-delà des considérations des tendances. Elles ont été un peu partout sur le terrain pour aider la population. Et ces organisations internationales sont toujours présentes et dans cette phase de reconstruction, je dois dire qu'elles représentent un élément de concours extrêmement important. Et incontestablement, vous avez dû vous rendre compte, tout à l'heure vous disiez, le manque de cadre, c'est vrai, et en partie d'ailleurs ce manque de cadre est aujourd'hui pallié par la présence des organisações humanitaires internacionais. Os Médicos Sem Fronteiras vivem com os meios de subsistência do país, geralmente numa casa ou numa palhota, ao lado das instalações a que se chama hospital. Ao meio-dia, quando a temperatura roda aos 50 graus à sombra, almoça-se. O frigorífico é um pote de barro que aposta nas propriedades refrescantes da evaporação. Na realidade, engole-se qualquer coisa e aproveita-se o tempo para descansar um pouco. O único contacto com o mundo exterior são as comunicações rádio com a sede dos Médicos Sem Fronteiras, em N'Djamena. 3 vezes por semana, a uma hora previamente estabelecida. Mas, meio-dia, é também a hora de dar de comer às crianças doentes. 4 em cada grupo de 5 não chegarão à idade adulta, por falta de alimentação, alimentação deficiente ou doenças resultantes da má nutrição. Alimentar os bebés é tarefa da Rosa Maria, a enfermeira italiana dos Médicos Sem Fronteiras em Moussoro. Tu vois, il apprécie. D'habitude, il tousse, puis aujourd'hui, il est tout calme.
À tarde selecionam-se mais casos e volta-se a operar, às vezes sob o olhar atento da família. A falta de estruturas e de pessoal faz-se sentir a ponto do cirurgião e do médico terem por vezes de servir de maqueiros entre a sala de operação e o hospital. A família do operado segue atrás. E é assim de seguida, até à noite. Bon, où est-ce que j'ai encore mis ces clés? On va montrer que la clinche ne marche pas non plus. Até à hora do jantar. Ouais, c'est la portière, C'est pas du vin maritime, là? Ouais, il me semble que tu n'es pas très juste. Falta agora acabar a jornada. É a visita noturna. Calas? Encore? Calas. Ah, ça va, c'est mieux. Nouveau foot, fille? Nouveau foot. Fille? Non. Les petits, là. Sinon, gardons de toute manière sa perfusion, ça c'est sûr. Qu'elle boive. Si jamais elle présente des vomissements ou quoi, bon, on arrête. Mais sinon, on peut... Pois. C'est mieux. Bom, O mais impressionante é talvez o silêncio, ou melhor, a ausência de gemidos ou de queixumes, até dos próprios operados. É um silêncio quase desumano. Só as crianças ainda não aprenderam que aqui o sofrimento é natural, que ele é o único pão nosso garantido de cada um e de todos os dias. ça va, fille? Garde, garde. Ça va? Tire, hein? On va encore donner un petit sachet, hein? C'est bip, Cathy. No dia seguinte de manhã, Jorge, o médico belga, conduz a equipa de cirurgia a Mau, 160 km a noroeste de Mossoró. A manhã perde-se na viagem, dificultada pela ausência de pista ou de trilhos e por um vento de areia que nos apanha a meio do caminho. Ele vai durar os 4 dias e as 4 noites que a equipa passa em Mau. É um vento constante que levanta a areia finíssima do deserto. Poeira microscópica, ela fustiga a pele, infiltra-se por todo o lado. Ensopa os pulmões que o ar tornou escaldantes. O hospital de Mau é igual ao de Mossoró, menos a luz elétrica. À noite vai ser preciso operar com candeeiros de petróleo. Fernando Nobre passa a tarde a operar uma elefantíase. Trata-se de uma operação importante, quase inconcebível nestas condições. Não há sangue e a hemorragia é inevitável. Vão acabar às 8 da noite, à luz de candeeiros de petróleo. Na manhã seguinte, há mais operações, é claro. Para o cirurgião, é uma corrida contra o tempo e o cansaço. Por cada doente operado, 10 ficarão para trás, à espera da próxima equipa.
Fernando Nobre, este caso que esteve a ver agora, o que é de um ponto de vista médico? É um caso um bocado complicado e sintomático da situação sanitária em África. É um caso que começou por um simples furunco atrás da orelha e já viu em que está. Terminou-se por 2 osteítes do crânio e um enorme abscesso do pescoço que deve tocar na profundidade a veia jugular e a artéria carotídea. Disse que era um caso significativo da situação em África. O que é que isso significa? Isso significa que casos como estes na Europa já não se veem. Pelo menos eu nunca vi na minha formação e penso que isso já não existe na Europa. Porque as pessoas na Europa seriam tratadas muito mais depressa, não é? Não dão tempo a que certas lesões, ao princípio benignas, atinjam certos graus de gravidade como esta, que, francamente, se isto continuasse a evoluir, o doente poderia morrer sem dúvida nenhuma. Isso tem que ver com a situação geral de miséria em que vive o continente. Sim, tem impressão que quem não passou por esses lados e quem não viveu ao pé desta gente não se pode dar conta do grau da miséria que existe neste continente. À tarde, é outro longo cortejo de imagens insuportáveis. Ao aproximar-se mais da franja limite entre o Sahel e o deserto do Sara, a equipa médica é solicitada por uma miséria ainda maior. As primeiras vítimas são naturalmente as crianças. O caso deste bebê é exemplar. Para a mãe dele, cortar na perna do filho é uma perspectiva irreal, uma imagem enovoada. O que é que tem o miúdo? Aqui tenho, não sei como é que se diz em português, mas é um pied-beau. É necessário operar esta criança, porque senão é um inválido para o resto da sua vida, não é? É uma operação difícil. Bom, é delicado, é preciso saber o que se tem de fazer, mas bom, pronto, se fez muita cirurgia infantil, sabe-se qual é a técnica empregada. Mas bom, se não se opera agora esta criança, daqui a uns anos ele vai começar a andar, não sobre o tal canhão, mas sobre esta parte do pé. Por isso agora vamos fazer uma operação que lhe vai permitir pôr o pé direito e assim penso que vamos fazer algo de útil para este miúdo. É uma operação difícil. Sim, agora, nestas condições, efetuadas aqui, é uma operação, vai tornar banal, não é? Penso que até que é a primeira operação desse tipo feita aqui no Tchado pelas nossas. Acabou. Sim, acabo justamente de terminar a correção deste pied-beau. Agora vamos lhe pôr um pequeno gesso. Espero que durante 2 ou 3 meses, depois de ter ido embora, que eles se encarreguem de o pôr. Depois penso que a reeducação natural fará o resto. Há um problema quanto aos critérios de escolha. No meio de tantos doentes, como é que seleciona aqueles que deve operar, já que não pode operar todos? Penso que em África o critério mais importante é a juventude, não é? É o futuro deste continente, são os jovens. E depois, bom, tem de se ter em conta as condições em que trabalhamos. São condições difíceis, com pouco material, sem sangue, sem reanimação, muitas vezes sem antibióticos e por isso, por exemplo, se encontrarmos uma senhora de certa idade, velha, tem um cancro avançado, cuja intervenção teria 2 ou 3 litros de sangue, não fazemos porque não é possível fazer. E no caso de uma cesariana? Não, isso é diferente, não é? Porque está em jogo a vida de uma pessoa e de uma criança. Isso faríamos mesmo sem sangue. Isso é uma urgência. Por isso a questão aí nem se põe. Agora não.
Hati, 500 km a leste, em direção à fronteira do Sudão. Na equipa médica de Hati vivia-se uma certa tensão. As tropas governamentais tinham ferido e capturado um importante chefe rebelde, adepto de uma facção da oposição militar. Na opinião dos médicos de Hati, era preciso amputar uma perna. Entre as autoridades, pouco convencidas da necessidade da amputação, e os médicos, começaram a prova de força. A equipa da Hati esperava que o juízo de Fernando Nobre, o cirurgião, fosse decisivo. Na realidade, ia começar uma longa maratona de negociações delicadas. O desfecho só seria conhecido 2 dias mais tarde. Entretanto, o chefe rebelde era guardado por homens armados no interior do hospital. Vemo-los aqui, ao longe. É um caso excepcional, mas ele não interrompeu o ritmo das operações. Nesta altura não está a operar, está a assistir. Sim, estou a assistir a uma das minhas funções nesta missão é de ensaiar de formar o pessoal presente para certos tipos de intervenções correntes e que, bom, temos de ter em conta que muitas vezes não há aqui médico nenhum, não é? Que intervenção é essa? Isto é uma hérnia simples, que é uma patologia muito corrente nesta região e, bom, eles têm de estar formados a poder as fazer corretamente. Pensa que depois da sua partida o enfermeiro aqui poderia fazer esse género de operações sozinho em caso de urgência? Sim, penso que sim. Não seria fácil, mas bom, sempre é melhor que nada, não é? Quais são as principais dificuldades na formação dos enfermeiros assim? A principal dificuldade é que muitas vezes, bom, nem são enfermeiros, e que por isso, se eles são muito hábeis tecnicamente, não conhecem absolutamente nada da anatomia. E bom, a cirurgia sem anatomia pode se tornar por vezes um bocado perigoso, não é? Mas bom, depois de terem assistido várias vezes e de terem-nos indicado que é perigoso e onde é que eles têm de fazer cuidado, penso que para certos tipos de intervenções simples eles podem se tornar muito eficazes. O chefe rebelde acabaria por ser amputado de uma perna. A demora já provocará a gangrena. Não fomos autorizados a filmar, mas a câmara, pousada cá fora a trabalhar, captou esta imagem. Os homens armados acompanham os maqueiros que transportam o prisioneiro. A vigilância manteve-se durante toda a operação. Para além do Tchad, teve outras missões, designadamente no Irão, mas talvez que de um ponto de vista militar e médico é mais difícil tenha sido a de Beirute, a célebre batalha de Beirute. Sim, sem dúvida nenhuma. Estive lá durante o mês de julho e agosto do ano passado, não é? Enquanto a cidade de Beirute Oeste estava cercada pelas tropas israelitas, como sabe. E do ponto de vista médico e do ponto de vista mesmo tensão nervosa, foi sem dúvida nenhuma a missão mais difícil que eu tive até hoje. Operava de certo modo debaixo de bombardeamentos permanentes? Sim, o que não facilitava a taxa porque, bom, nós não estamos habituados a certos bombardeamentos, não é? É a primeira vez na minha vida onde eu fui submetido a bombardeamentos aéreos, marítimos e terrestres simultâneos, o que, do ponto de vista nervoso, foi bastante tenso. Em que sítio é que operava em Beirute? Eu estava, por isso, no campo palestino de Borj el-Barajneh, no extremo sul de Beirute Oeste, a menos de meio quilómetro das tropas israelitas. E era uma vila palestina que, mesmo assim, foi bastante bombardeada enquanto eu lá estive. Falou-se muito na altura de massacres de Sabra, de Shatila. Visitou esses campos como médico na altura, antes dos massacres? Depois, para chegar ao meu campo, eu tinha que atravessar todos os dias os campos de Sabra e Shatila. Por isso são 2 campos palestinos que eu conheço, porque cotidianamente atravessava-os, tanto de manhã para ir ao hospital, como de tarde, quando regressava. E agora, tem alguma ideia de qual será a sua próxima missão? Não, estou aberto a qualquer missão, em qualquer parte do mundo, seja onde for. Mas a missão ainda não acabara. Para esta, como para algumas outras em vários pontos do mundo, os Médicos Sem Fronteiras contam com o apoio de Aviação Sem Fronteiras. Oui, alors Aviation Sans Frontières, c'est une association qui regroupe des personnes de l'aviation et qui désirent mettre leurs compétences au service d'action humanitaire.
Et quelle est votre activité avec l'organisation Médecins Sans Frontières? Eh bien, nous mettons ce petit avion au service des médecins que nous pouvons transporter sur place, ce qui leur fait gagner un temps considérable vu l'état des pistes. Dans certains cas de pluie, par exemple, 2 heures d'avion correspondent à 15 jours de voiture. Et des évacuations sanitaires, vous en avez déjà fait, vous, personnellement? Également, des blessés qui ne peuvent pas être, ou des grands malades qui ne peuvent pas être soignés sur place, nous les transportons avec ce petit avion également. Vous l'avez déjà fait ici, au Tchad? Oh, ça nous arrive régulièrement, oui, bien sûr. Vous étiez où avant de venir ici, en tant que médecin, en tant que pilote d'ASF? Je suis pilote à Air France. Mais en tant que pilote d'ASF, vous étiez où avant? Quelle était votre mission avant celle-ci au Tchad? Alors j'ai fait, il y a 3 ans, j'étais en Ouganda, où je travaillais avec Médecins Sans Frontières et le Comité international de la Croix-Rouge. Et l'année dernière, avec Médecins Sans Frontières, encore en République centrafricaine. Donc c'est déjà votre 3e mission. C'est ma 3e mission. Et à Paris, vous dites que vous êtes pilote à Air France? C'est cela, oui. Je présume que vous ne pilotez pas des petits Cessna comme celui-ci. C'est différent. Je suis sur 727, Boeing 727, un moyen courrier de 150 places. Ça va changer un peu de passer d'un avion si grand, si petit. C'est exact. Lequel des deux vous préférez, si c'est possible de préférer? C'est pas la même chose. C'est très agréable les deux. 72 de cap, 3 degrés de déclinaison 75, ce sera cap 255. La route magnétique 255, bâti à pêcher. Voilà, on peut y aller. Os pilotos de Aviação Sem Fronteiras, tal como os médicos de Médicos Sem Fronteiras, também são voluntários. É o seu mês de férias que sacrificam a estas missões. No regresso, como paga, resta-lhes a memória das imagens que acabaram de ver. Para nós, era a última etapa com Fernando Nobre. Ele ficaria ainda mais 15 dias. Deixámo-lo em ABC, uma cidade importante de um ponto de vista militar e estratégico. Uma cidade onde estivera pela primeira vez em novembro de 1981. As condições nessa altura eram muito diferentes, não? Sim, na época, como sabe, acompanhava as tropas do Senabre de Kulbus, vila situada ao pé da fronteira sudanesa. Chegaram até ABC, não é? E naquela época eu vim cá porque a aviação líbia atacava o campo onde estavam refugiados as tropas de Senabre. Foi, portanto, uma espécie de longa caminhada. Ah, sim, uma longa caminhada. Longa marcha. Sim, e a cirurgia era totalmente diferente, enquanto atualmente, como viu, faço essencialmente uma cirurgia civil. Na época era uma cirurgia de guerra que eu fiz durante toda a minha missão. Quanto tempo é que durou essa missão? 5 semanas. E veio, portanto, desde Khartoum até ABC, exatamente aqui onde estamos. Sim, de Khartoum, de carro até ABC, faz um grande caminho. Quais foram, há assim alguma coisa em particular de que se recorde durante essa longa marcha, do ponto de vista médico? Do ponto de vista médico é sempre as mesmas imagens de terror, infelizmente, são os traumatizados, os amputados, a população civil que paga o tributo à guerra, não é? E os combatentes, tanto de um lado como do outro, porque felizmente, como médico, pude tratar tanto os prisioneiros como as tropas do Senabre. 18 meses mais tarde, a ABC voltou a adquirir o estatuto de frente de combate. Nestes combates que se avizinham e noutros, vão ser necessários muitos mais médicos e muitos mais cirurgiões. Imagens da modernidade, eles trocaram o discurso pelas ações sem ilusão, mas também sem pessimismos. Atuando num tempo e num espaço limitados, a sua única mensagem é o gesto que transforma um moribundo num sobrevivente e a sua única recompensa, a possibilidade de compreender. Ao que parece, isso basta-lhes. Pensa voltar a Portugal um dia? Sim, talvez penso que daqui a 3 anos regressar a Portugal. Já estou um bocado cansado de andar pelo estrangeiro. Nessa altura, de certo modo, será obrigado a desligar-se de tudo o que são as atividades dos Médicos Sem Fronteira? Não é certo, não. Talvez haja uma possibilidade, não é? Você sabe que agora Médicos Sem Fronteiras está a se internacionalizar. Então, os Médicos Sem Fronteiras França, Suíça, Bélgica. E, por que não, Médicos Sem Fronteiras de Portugal? Estaria disposto a participar num projeto desses, eventualmente? A lançá-lo? Sim, eu penso que sim. Eu penso que o povo português, devido ao seu passado humanista, está, com certeza, pronto a participar numa obra destas, sem dúvida nenhuma. Sobretudo em relação à África? Sim. Quem melhor do que nós estamos prontos a compreender a África. Tem a impressão que ninguém.
Consigo, o entardecer traz sempre uma promessa de frescura. É o fim de mais um dia. O instante de milagre, o raro, o único instante de treva no massacre do calor e do vento de areia. Para os que ficam, médicos e doentes, amanhã será apenas mais um dia.